Alguma vez vocês já assistiram um filme ou um anime e no final vocês não sabiam dizer se tinham achado bom ou ruim? Isso parece estranho pra você? Não saber se você gostou de algo que acabou de assistir? Bom, foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu terminei de assistir Tokyo Ghoul. Olá, eu sou o Wagner e esse aqui é o canal Traje Cômico. Todos os dias tem vídeo novo sobre anime aqui no canal, então se inscreve logo, eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. E por falar em curtir, deixa sua curtida aí também, porque nos ajuda demais na divulgação do vídeo, sério, é muito importante. Então, é uma retribuição que a gente faz aqui, né? Eu faço o vídeo, você me dá um like, todo mundo fica feliz, beleza? Então, galera, esse foi um review bem complicado de fazer. Isso porque Tokyo Ghoul foi um anime que me deixou bem confuso. Mas não confuso do tipo, caramba, isso aqui é tão genial que eu não tô nem conseguindo entender o que tá acontecendo. Foi mais do tipo, mano, que bagunça é essa? Já acabou? O que exatamente eu acabei de assistir aqui? E eu geralmente faço review separando as temporadas dos animes, mas em Tokyo Ghoul eu sinto que não tem muito como fazer isso. Na verdade, as duas temporadas ainda parecem pouco pra avaliar a história, porque elas deixam muitas pontas soltas. E o pior é que até onde eu vi a terceira temporada, ao invés de explicar, só confunde mais ainda as coisas, mas isso sim a gente deixa pra um próximo vídeo. Bom, quando eu terminei de assistir Tokyo Ghoul, eu fiquei tão confuso que eu fui pesquisar mais sobre a história do anime pra ver se eu encontrava alguma coisa, alguma informação pra ver como é que era a história no mangá, quais eram as diferenças, se no mangá tinha um final de verdade ou se também acabava daquele mesmo jeito. E ao que parece, Tokyo Ghoul é um daqueles poucos casos em que o anime decide fazer uma adaptação mais livre da história do mangá. A primeira temporada já corta várias coisas e deixa algumas explicações de lado, mas a segunda temporada aparentemente muda quase tudo. E como se não bastasse, Tokyo Ghoul ainda é um anime cheio de personagens para apenas 24 episódios. O que é um problema se você, assim como eu, tem dificuldade para memorizar nomes. Mas vamos lá, o anime conta a história de um mundo dividido por Ghouls e humanos. E os Ghouls, na verdade, são praticamente humanos, o problema é que eles precisam se alimentar de carne humana para conseguir sobreviver. Além disso, eles também possuem super força, uma capacidade de regeneração extremamente alta e a possibilidade de utilizar uma espécie de tentáculos que saem das costas deles e são como se fossem membros do corpo deles que eles conseguem criar do nada. E o protagonista de Tokyo Ghoul é o Kaneki, um humano que acabou se transformando em Ghoul depois de se envolver em um acidente. E a primeira temporada inteira é basicamente trabalhando na construção desse protagonista. E a gente acompanha o drama dele, a dificuldade dele em se adaptar a essa nova realidade, porque realmente deve ser extremamente complicado de uma hora para outra você ser forçado a comer outras pessoas para conseguir sobreviver. E através dessa construção do protagonista, o anime aproveita para nos mostrar os dois lados da moeda nesse universo fictício. Nós temos o lado dos Ghouls, que são caçados e rejeitados por toda a sociedade. Afinal de contas, todo mundo sabe que eles comem outras pessoas. E nós temos o lado dos humanos, que tentam eliminar os Ghouls por vê-los como uma constante ameaça. O problema é que, apesar de apresentar os dois lados, o anime é bem tendencioso na forma como ele faz isso. É claro que nós vemos muitos Ghouls sanguinários, que se comportam como verdadeiros animais, que só querem saber de matar e comer os outros. Porém, todos os Ghouls do time do protagonista são extremamente humanizados. Eles são todos bons, assim, eles tentam viver em harmonia. Eles são mais humanos do que a maioria dos humanos que a gente vê. Porque a maioria desses humanos envolvidos aí nessa caça aos Ghouls são quase tão animais quanto aqueles Ghouls assassinos. Não parece que os humanos estão apenas se defendendo, parece que eles muitas vezes caçam os Ghouls por esportes, para satisfazer a sua vontade de ver sangue, de matar. E o Kaneki é o único que consegue se dar conta dessa dualidade, justamente por ele ter vivido tanto como humano quanto como Ghoul. E o único humano que chega perto de conseguir entender isso parece ser burro pra caralho, porque ele simplesmente é incapaz de entender como é que um Ghoul pode não querer matar ele. Nenhum humano em nenhum momento para pra considerar que existe a pequena possibilidade de os Ghouls também terem sentimentos e emoções. Parece que eles acham que os Ghouls são realmente irracionais. Tá, na verdade tem sim humanos legais na série, tem humanos que entendem e respeitam os Ghouls, só que obviamente eles não fazem parte do time de humanos vilões, né, os humanos que caçam Ghouls. Esse confronto entre os dois lados é algo que
faz total sentido porque é como se fosse a reação natural de um tentando se defender do outro. Por mais que tenham Ghouls que tentam viver pacificamente, como o protagonista e todo o núcleo dele, também tem muitos Ghouls que não estão nem aí e simplesmente querem tocar o terror. E por causa disso, a série é muito motivada por um ciclo de vingança interminável. Um humano mata um Ghoul, aí os Ghouls querem se vingar. Aí eles vão lá e matam um humano, aí os humanos querem se vingar. E assim continua. Mas aí beleza, no meio de toda essa confusão, a gente ainda tem o protagonista, que tá mais confuso e perdido do que qualquer um. E eu sei que tem muita gente que acha o Kaneki um chorão, um fraco nessa primeira metade do anime, mas é sério, eu acho isso perfeitamente aceitável e compreensível nessa situação. Ele cai de paraquedas no meio de uma guerra, sem nem saber o que ele é exatamente, sem nem saber se ele ainda é um humano. Do nada ele se vê obrigado a matar outras pessoas, só que ele evita com todas as suas forças fazer isso, que francamente é o que eu espero de um protagonista. Até que no final da temporada a gente entende melhor os motivos dele, a criação que ele teve com a mãe dele, que fez com que ele fosse assim, e depois tudo isso acaba sendo desconstruído para que ele finalmente aceite o seu lado Ghoul e pare de lutar contra isso. E aí subitamente ele deixa de ser aquele cara chorão que não quer machucar ninguém para se transformar em um fodão meio psicopata que simplesmente arrebenta um dos caras mais fortes do anime na porrada. Mas apesar de ter parecido uma mudança bem rápida, ela não chegou a me incomodar porque o anime todo estava me conduzindo até aquele momento. A própria abertura te mostra desde o começo que isso vai acontecer. Mas é um pouco estranho pensar que o Kaneki só se torna o protagonista de verdade do anime no último episódio da primeira temporada. Só que é muito mais estranho que na segunda temporada, apesar de ele já ser o fodão que estava todo mundo esperando até aquele momento, ele simplesmente some. Ao invés de ele voltar todo fodão pro time dos mocinhos, ele vai embora e se junta ao time dos vilões. E eu sei que no mangá isso foi completamente diferente, mas vamos analisar apenas o anime aqui, beleza? Aí a gente passa a maior parte da segunda temporada sem entender o motivo de ele ter feito isso e praticamente sem ver o Kaneki também. Ele basicamente aparece em alguns lugares pra lutar com alguém, fala meia dúzia de palavras e some de novo. E isso pra mim não faz o menor sentido. Você passa uma temporada inteira desenvolvendo o cara, aí quando ele finalmente fica pronto, você praticamente tira ele da história. E também durante a maior parte dessa segunda temporada acontecem várias coisas que parecem meio sem sentido. Não dá pra entender muito bem quais são as reais motivações dessa organização do mal que o protagonista entrou. Parece que eles só querem libertar uns Ghouls poderosos e tocar o terror mesmo. Tem um arco muito grande em que eles invadem uma prisão Ghoul, lutam contra uma porrada de personagens e depois vão embora. E tipo, não muda muita coisa assim o que eles fizeram. Parecia que eles tinham ido libertar um Ghoul fodão lá, só que ao invés de libertar ele, o Kaneki começou a cair na porrada com o cara, e aí eles ficaram lutando, o Kaneki despertou uma nova transformação que ele nunca mais usou, venceu a luta, foi embora e sumiu de novo. E por sinal tiveram umas coisinhas meio difíceis de engolir nesse arco. Era uma prisão que teoricamente deveria levar os Ghouls mais perigosos e mais poderosos pra dentro dela, então teoricamente era pra todo mundo que tá ali dentro ser muito forte. E aí os investigadores, que são pessoas normais, só que usando umas armas que são feitas com os tentáculos dos Ghouls, sabe? Tipo aquela parte, aqueles membros extras que os Ghouls possuem, então eles retiram aquilo dos Ghouls que eles matam e transformam em armas. Aí os investigadores usam essas armas, que é simplesmente a habilidade normal de um dos Ghouls, e sozinho um cara consegue derrotar uns 30 dos Ghouls mais perigosos de todos, que tem super força, super resistência, além daquelas mesmas armas que eles estariam portando. Tipo, os caras são ridiculamente OP, sério, tipo, é um pouco difícil de... Você entende, o anime tá querendo mostrar os caras são foda mesmo, mas é um pouco forçado, assim. E eu também achava que eu ia ver mais personagens importantes morrendo em Tokyo Ghoul, pelo teor do anime, por ser um anime meio... não bem terror, né? Um anime meio gore, enfim, cheio de violência, cheio de lutas violentas, mas até que morre pouca gente importante pro tanto de luta que o anime tem. E depois disso tudo a gente acaba entendendo que o Kaneki se juntou aos vilões para conseguir ficar mais poderoso para que assim ele pudesse proteger melhor os mocinhos. Ok, até que faz sentido, apesar de com isso eles terem desperdiçado bastante o protagonista e uma das coisas mais legais da primeira temporada, que era justamente a relação do protagonista com os outros personagens ali do
do time dos Ghouls do Bem. Especialmente a relação dele com a Touka, não essa aqui, a personagem. Nossa, que piada sensacional, né? Desculpem por isso, enfim. A relação dele com a Touka, que era mais legal, praticamente não existiu na segunda temporada. E no final, aquela organização que caça os Ghouls acaba descobrindo onde é que ficam, onde é que se escondem os Ghouls do time do bem que o protagonista lá ficava na primeira temporada, e principalmente onde é que fica o líder deles, que é tipo um cara, um Ghoul que eles estão caçando há muito tempo e eles não sabiam o paradeiro, eles descobrem e aí, obviamente, eles vão lá pra caçar o cara pra acabar com tudo. E aí, finalmente, o Kaneki volta pra poder salvar os caras que ajudaram ele lá no começo. E aí nós temos mais um monte de lutas bem legais, eu devo dizer isso, a animação é bem legal, as lutas são bem legais, mas enfim, temos mais um monte de lutas, os humanos destroem tudo e o anime termina sem nem mostrar o que exatamente aconteceu no final dessa bagunça toda. Nós não sabemos o que aconteceu com o Kaneki, se o amigo dele morreu mesmo ou acabou sendo salvo, pra onde foi o líder do time dos Ghouls do Bem, o que aconteceu com o time dos Ghouls do Mal. A única coisa que a gente sabe é que a Touka, o interesse romântico do Kaneki, decidiu abrir o seu próprio café. Então assim, eu achei meio difícil analisar se o anime tinha conseguido cumprir com o seu propósito, se ele tinha atingido a sua proposta, porque foi difícil de definir qual era a proposta do anime no fim das contas. Eu tinha aquela sensação de potencial mal explorado. O roteiro era tão obviamente cheio de furos que é impossível dizer que aquilo não foi proposital. Também teve esse lance que na primeira temporada o Kaneki era o garoto confuso enquanto a Touka era a protagonista fodona, e aí na segunda temporada o Kaneki virou o protagonista fodão enquanto a Touka acabou virando a garota confusa. Tipo, um subiu muito e o outro desceu muito. E em alguns momentos o anime parece querer fazer o Kaneki ser o Ghoul capaz de sensibilizar os humanos, só que isso acaba se resumindo a um único humano que morre no final. E apesar de eu ter dito lá no começo do review que Tokyo Ghoul é meio tendencioso quando coloca os humanos contra os Ghouls, por humanizar os Ghouls e vilanizar os humanos, no fim das contas, toda essa confusão acaba fazendo parecer que não tem realmente um certo e um errado. Tem humanos bons e humanos maus, tem Ghouls bons, tem Ghouls maus, você acaba não torcendo por uma raça, você torce por personagens. E eu fiquei bem curioso pra saber qual a resolução dessa bagunça toda, só que eu também fiquei com a sensação de um anime incompleto, o que não é exatamente bom. Então eu acho que Tokyo Ghoul é um anime ok. Ele funciona bem como entretenimento, ele levanta várias questões bem interessantes, mas também é muito provável que em algum momento ele vai te incomodar. Não é uma história redondinha, sabe? É aquele tipo de anime que requer um pouco de boa vontade em alguns momentos. Tem muita coisa que o anime não explica, o que não é necessariamente uma coisa ruim, mas que certamente faz com que Tokyo Ghoul não seja para todo tipo de público. Eu sinto que tanto a primeira temporada quanto a segunda precisariam de mais episódios para conseguir contar direito a história. Não que o anime pareça rushado, mas é que ele realmente precisa de tempo para conseguir explorar todas as questões psicológicas que ele levanta, e que ele até trabalha muito bem em alguns momentos, mas enfim, com mais tempo certamente poderia ter feito um trabalho bem melhor. Separando por temporadas, eu daria uma nota 8 para a primeira e um 7 para a segunda, mas no contexto geral, eu daria uma nota 7 pro anime e torceria para a terceira temporada ser melhor e explicar aí várias coisas. Mais ou menos por enquanto tem mais coisas me incomodando nela do que me agradando, enfim, eu falo disso em outro vídeo. Me desculpem se esse review acabou ficando meio confuso, eu só segui o padrão de organização do anime. Mas é isso aí, pode deixar aí embaixo o seu comentário, o seu feedback, a sua opinião sobre Tokyo Ghoul, se você concorda comigo, se você discorda, o que você acha que eu falei certo, que eu falei errado, o que você entendeu da história que eu não entendi de repente. Eu sei que tem bastante diferença pro mangá e que todo mundo fala que o mangá é muito melhor do que o anime, então eu sei que isso também acaba pesando na minha opinião e na opinião dos fãs que conhecem melhor a obra como um todo. Mas novamente, não esqueçam, essa é uma análise do anime, não da história como um todo, apenas da história do anime, beleza? Então eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e se você se divertiu. Também se inscreve no canal, todos os dias vídeo novo sobre anime, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de Tokyo Ghoul ou que não gostam, enfim, mas compartilha o vídeo porque me ajuda, isso é um bom motivo já também, né? Valeu, vou ficando por aqui, fui!